Olá amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política. Continuarei hoje tratando da sucessão estadual, com base no texto que escrevi ontem, cujo título é Preterido, Rocha rejeita o divórcio que será litigioso. No texto anterior e no vídeo anterior, eu falei das impossibilidades que tinha o governador Flávio Dino de apoiar o candidato até então tido como um dos mais favoritos, o Everton Rocha, à sua sucessão. E dizia que isso se dava porque a eleição de alguém que não seja, como dizer, do grupo de pessoas ligadas pessoalmente ao governador, faz com que o governador perca sua influência. Ou seja, ele não teria na sua carreira política o mesmo destaque de um Vitorino ou de um Sarney, coisa que anseia já há muito tempo. E dizia que o caminho de Dino seria uma composição com Sarney. Pois bem, durante a semana, depois que se tornou clara a opção do governador pelo vice, Carlos Brandão, o preterido senador Rocha foi a campo. Falou com diversos agentes políticos, obteve declarações de presidente de partido da base de governo, foi até ao Lula. Eu diria até, fazendo uma comparação, que fez como aquela música da Adriana Calcanhoto, que é mais ou menos assim, mentiras, que diz assim: nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gesto, eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos. Que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você olha para mim. E foi assim durante a semana toda, juras de amor para cá, o senador preiterando ainda, querendo ser o candidato de todo o grupo, da unidade, falando em unidade, falando em grupo e tudo mais. A verdade não é bem assim. O que o senador pleiteia, na verdade, é bater o pênalti com o goleiro amarrado na trave. E o governador Flávio Dino tem interesses distintos dos interesses do senador Everton Rocha. E se ele não for o tolo, que eu imagino que não seja, ele jamais vai se deixar cair nessa articulação. Como eu dizia, o senador foi até ao Lula. O Lula, malandro que só ele, querendo até dar uma espetada no adversário Ciro Gomes, se deixou fotografar e teve cumprimentos, declaração de petistas e tudo mais. Eu estou nesse negócio há muito tempo. Nos últimos 20 anos, desde aquele episódio da Alunos, que o PT, que o Lula, está casado com Sarney. É a relação séria dele. Eu até digo no texto que um já poderia pedir pensão ao outro. E sempre o PT, o grupo do Lula, sempre fechou com o grupo do Sarney. Então, se o Flávio Dino estiver com o Lula e todo mundo junto com o Sarney, vai ser o melhor dos mundos e não vai ter espaço para o senador Everton nessa equação. Eu diria até que o governador Flávio Dino, num derradeiro gesto de desespero, caso o candidato preferido dele, o Brandão, não ganhe musculatura no correr desse processo, pode até topar ficar no governo para eleger alguém mais palatável, mas que seja do seu ciclo íntimo. Como disse no texto anterior, talvez algum dos Golden Boys, que poderia enfrentar o senador Everton.
O gesto do senador com a ida a Lula, acredito eu, que talvez tenha causado alguns aborrecimentos aqui, mas o desgaste foi maior dentro do próprio PDT. Eu soube que o presidenciável Ciro Gomes ficou pelas tabelas de tiririca de raiva. E a mídia, que faz sempre, a assessoria de imprensa, tratou de dizer que no Maranhão o palanque do senador teria espaço para 2 presidenciáveis, o Lula e o Ciro. É difícil que 2 presidenciáveis que se bicam há muito tempo topem fazer parte desse tipo de coisa. Mas, ainda que seja, teria uma outra situação, um outro candidato oculto nessa equação. E que eu só tomei conhecimento ao ler a revista Veja da semana, essa revista que está na circulação. E essa revista dessa semana, ela dá conta de uma chamada República de Planaltina, onde as decisões da República são tomadas. Essa República de Planaltina seria a propriedade de um advogado que está ganhando muita fama em Brasília e que eu, lendo, acompanhando a história política, sei que é unha e carne do senador Rocha. Vocês sabem aquele episódio que teve da prisão desse advogado aqui no Maranhão, que eu não vou declinar o nome porque o advogado não tem nada a ver com o nosso debate político, não vou expor o advogado, ele está fazendo o trabalho dele. E esse advogado, pelo que soube agora, deu na Veja, deu no site antagonista, é o novo aliado do bolsonarismo, a tropa de choque. E que, por coincidência, é justamente aquele advogado que é unha e carne com o senador Everton Rocha. A propriedade dele está sendo bem frequentada pelos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, senador Bolsonaro, e lá toda a turma bolsonarista está indo lá para essa propriedade em Planaltina, onde dizem são tomadas as decisões mais importantes da República. É o advogado que, quando foi preso aqui, tinha vindo, segundo soube, para assumir o comando da difusora que estaria sendo arrendada pelo senador Everton Rocha. E há um ditado muito antigo que todos costumam dizer o seguinte: o amigo do meu amigo é o meu amigo. Se você é amigo do meu amigo, você é meu amigo. Então, no site antagonista dessa semana tem até essa situação. E que o advogado se manifestando, dizendo que é amigo tanto do Flávio Bolsonaro quanto do senador Everton Rocha. Nessa conjectura, ousa-se até dizer, poderia-se dizer, que por conta dessa amizade, dessas influências, do jogo de interesse da República de Planaltina, o senador poderia ser até a outra opção de Bolsonaro para, como ele próprio disse e fez questão de expor publicamente, varrer o comunismo do Maranhão. É uma digressão que faço, é uma opinião minha, mas as coisas caminham nesse sentido. Talvez, sabendo de tudo isso, e costuma dizer o ex-deputado Marconi Farias que em política tudo se sabe, muitas vezes só não se divulga, não se torna público, mas tudo se sabe. Talvez Flávio Dino, sabendo disso, estabeleça tanta resistência em apoiar o candidato do seu grupo, que, diga-se de passagem, o senador é aliado, mas jamais liderado por ele. Ele tem sua própria carreira. Então, por todas essas razões, trata-se de uma questão de sobrevivência do governador, sobrevivência não só política, mas até mesmo de continuar com sua influência aqui no Maranhão, não refugar de forma peremptória, como disse no texto, pedir o divórcio, ainda que seja no litigioso, do senador Everton. Ele sabe que a vitória do senador no Maranhão significará o fim da sua carreira política. Então, meus amigos, maiores detalhes sobre essa digressão que eu faço no vídeo, você lê lá no texto. Siga nossos canais, veja nas redes sociais e vamos continuar o debate político. Hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo direto de casa, por isso que estamos nesses trajes mais informais. Então,
Fiquem com Deus e até a próxima.